Tem Varejão dos Alumínios, fica na Rua Doutor Floro, abaixo da Rua Padre Cícero, aqui no centro de Juazeiro. Vou mostrar o preço dessa loja para vocês também, ó. Churrasqueira à vista, R$ 95,00. Lembrando que é todas em alumínio batido. R$ 140,00 à vista, R$ 150,00 no cartão. E o pessoal tá aproveitando, ó. Preço bom, né, senhora? A gente tem que aproveitar, né? Vocês são de onde? Vocês são de... Que estado de Alagoas? Eu sou de Arapiraca. Só que eu moro aqui há 15 anos já. Aí tá certo. Aí uma alusão pra galera de Alagoas e União dos Palmares, é isso? Lembrando que a galera que gosta do canal, gosta do conteúdo aqui de Juazeiro do Norte, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual cidade que você está vendo esse vídeo. Não é isso? Olha as panelinhas maravilhosas. Amigo, chega pra cá e fazer 4 cuscuz aí, 3 cuscuz.